Nós vamos, então, no diálogo aqui, pode ser escrito. Daqui um pouquinho a gente vai ser esse diálogo escrito para resolver todos os problemas pendentes aí, tá? Aí eu vou dar uma olhadinha, vamos fazer um intervalo de uns 10 minutos daqui um pouco. Aí é o tempo suficiente que eu tenho para dar uma olhada ver o que está acontecendo com a minha câmera. E aí, até lá, a gente anota as dúvidas. Ficamos ontem de resolver algumas pendências, né? Então a gente vai trabalhando nisso. Então eu vou hoje, na programação de hoje, estava para a gente trabalhar com a segunda parte, aliás, a primeira parte já daquela nossa questão da germinação de sementes e produção de mudas a partir de sementes. Mas eu achei mais importante a gente dar continuidade àquela questão dos substratos, para a gente terminar aquele conteúdo, para não ficar uma coisa pendurada e principalmente porque o substrato vocês vão ter que ter esse conhecimento para montar o experimento de vocês, que já está andando. Vi ontem à noite já vários enviando áudios, enviando dúvidas, ver por onde anda, por onde que envia, e a gente resolve isso no intervalinho. Então, eu achei mais interessante dar continuidade à questão dos substratos e na próxima aula a gente, então, na semana que vem, a gente trabalha em toda essa questão da germinação das sementes, produção de mudas a partir de sementes. Então, o que eu vou fazer? Eu vou botar a tela cheia, e aí eu vou perder o chat de vocês. Primeiro, tem alguém que gostaria de falar alguma coisa? Não? Tá, então vou fazer o seguinte, vou botar a tela cheia, tá aparecendo? Sim, professor. Ok, maravilha. Então, eu acho que foi esse o último slide que a gente projetou na semana passada, não foi? Bom, esse slide... Foi isso mesmo. Na verdade, professor, ele está na foto ainda da Terra Preta. Eu pensava que a Terra Preta seria o início do slide. Isso, tá a terra preta aqui. O início da nossa apresentação, acho que na semana passada a gente parou ali, né? Esse foi o último slide da semana passada. Eu imagino que pela minha programação aqui foi esse. Essa terra preta, acho que nós já conversamos um pouquinho sobre ela, vendida nas agropecuárias, muitas vezes, que não tem nada a ver com terra preta. Terra preta, você não vai cavar no meio de uma floresta uma terra preta, rica em matéria orgânica, vai vender em saquinho ou em caminhão como esse aí, né? São 5 metros cúbicos aí. E essa terra preta, a gente já conversou, é esse barro vermelho que daqui a um pouquinho, no intervalo, eu vou mostrar um videozinho que eu estou fazendo lá embaixo ainda, não acabou a transcrição dele para o YouTube. Essa terra vermelha aqui misturada com casca de arroz carbonizada. Aí fica uma terra preta. Claro que aqui tem calcário, esperamos, né, que tenha a correção de nutrientes, esperamos que tenha esterco de galinha, etc. Mas ela é vendida como terra preta, na verdade é um subsolo, ao menos eles pegam o subsolo, porque aí tem menos sementes, menos problemas, né, e colocam uma casca de arroz carbonizada para pintá-la de preto e vende como terra preta. Eu vou passar bem rápido aqui, porque eu queria me deter um pouquinho mais em outras questões aqui. O substrato, acho que o mais importante que vocês têm que ter claro nos copinhos de vocês que vocês estão fazendo o experimento, nos sacos de substrato que vocês vão comprar, no que vocês vão recomendar para um produtor de plantas como profissionais da agronomia, é que ele tenha características físicas e químicas e biológicas adequadas, né? Porque não adianta ter uma excelente característica física e química se eu tenho lá uma série de problemas com nematóides, especialmente fungos de solo, bactérias, inúmeras bactérias. Quem já fez microbiologia já sabe as bactérias do solo e suas nefastas consequências sobre o sistema radicular das plantas. Então, sob o ponto de vista físico, a gente sempre olha um substrato como um meio poroso, né? Um bom vendedor de substrato é um bom vendedor de espaços vazios, de ar, de espaços com oxigênio. Então, dentro da questão do espaço vazio, a gente podia dar uma olhadinha na questão da fração sólida.
E esse experimentozinho que eu estou filmando lá embaixo, na minha varanda, daqui um pouco mais para vocês, vai mostrar para vocês diferentes partículas e como elas se comportam dentro de um recipiente. Como é que a água se comporta dentro daquele recipiente? Quanto de água ela consegue segurar para si, como aquela esponjinha do filmezinho, né? Consegue segurar para vocês perceberem como é que a água se comporta, então, dentro desse vaso, dentro desse substrato que é completamente diferente um do outro que eu tenho lá embaixo. Vimos na semana passada, aí vocês viram na física do solo, que a forma e o tamanho das partículas determinam seus poros, por consequência, poros grandes são formados a partir de partículas grandes dentro de uma embalagem, né? E aqui que eu quero mostrar para vocês, daqui um pouquinho, a molhabilidade de um substrato. Como é que a água se comporta dentro dele, né? Por exemplo, se eu tenho partículas redondinhas, imagine vocês, certamente vocês já jogaram bolita de vidro, né? Essas bolinhas de vidro, bota elas dentro de um copo, uma bolinha que tem um monte de espaços vazios. Se vocês quebrarem essas bolinhas ao meio, ou quebrarem em pedacinhos, botarem dentro do copo, não só baixa a altura que elas estavam dentro do copo, como também diminui o espaço vazio dentro do sistema e diminui a porosidade macroporos também. Então, a geometria do espaço poroso, ela depende do tamanho e a forma das partículas. Tá legal? O som tá bom? Dá para chegar bem? Vou andando, então. Tá bom sim, professor. Tá, ok. Então, vocês viram, lembram daquele videozinho do quanto a água era segurada e quanto rápido ela ia embora na esponja, definida pela altura da esponja, que significava a altura do vasinho. Quanto mais alta a esponja, mais alto o vaso, mais rápido a água era jogada para fora, né? E aqui a gente tem, então, um espaço de aeração. O que é o espaço de aeração? É o espaço relativo de poros que libera a água. Não adianta ter água dentro de um substrato se ela não é liberada, se ela é tão presa, mas tão presa, que ela não consegue ir embora, né? Os poros seguram ela. E aí tem números que certamente vocês não vão guardar na cabeça agora, mas que tem sim a ver com a capacidade desse substrato segurar. Que tensão ele consegue segurar e que a planta não consegue retirar. Que um solo às vezes pode estar úmido na cabeça da gente, mas a planta não consegue tirar, ou tem água dentro daquele solo, mas a planta não consegue tirar porque a tensão superficial, ou a tensão em que o solo segura essa água é muito maior que a capacidade das raízes retirarem, né? E esse experimentozinho que eu estou montando lá, vocês vão ver especialmente a condutividade hidráulica do substrato. Então, se o substrato tem boa condutividade hidráulica, imagine então naquele vasinho cheio de pedrinhas, cheio de bolinha de gude, e comparando ele com o mesmo vasinho cheio de areia, o mesmo vasinho cheio de argila, cada um teria condições completamente diferentes de conduzir água, né? Então, a condutividade hidráulica. E aí, na medida que seca, e aí vocês vão ver a massa do material que eu pesei seco e agora ele está se molhando lá embaixo. E então, na medida que ocorre o secamento de água, o potencial da água se reduz, os grandes poros são esvaziados, os primeiros a serem esvaziados são os grandes. Na medida que eles não conseguem mais reter água, a água já fica menos disponível para as plantas, elas vão ter que cavar, extrair, retirar a água desse substrato com muito mais dificuldade, né? No deserto, por exemplo, a dificuldade... Essa foto aqui faz uma pergunta para vocês. Onde que está a água aqui? Por exemplo, nas dunas. Eu fui dar uma caminhada aí antes da pandemia ainda, lá no sul da ilha.
tirei essa foto das dunas cheias de vegetação. E você sabe que a areia drena muito rapidamente a água, né? A água vai embora porque não tem poros muito pequenininhos para segurá-la. Então, a tensão que essa água é presa aqui é muito pequena. Então, essas plantas vivem às expensas de uma água que elas encontram logo depois de uma chuva, armazenam a água nos seus grandes vacúolos nas células e vão usando depois até chegar a próxima chuva, se chegar. Olha aqui, ó. Esse aqui é um substrato, então, de uma pequena profundidade, 2, 3 centímetros, às vezes, de substrato de matéria orgânica que foi se decompondo e foi sendo depositada, e em cima de uma rocha, aqui em cima de uma rocha, aqui em cima da areia. Em cima da rocha, vocês veem que tem muito menos condições de armazenar água. Até na areia tem uma certa condição de armazenar. Então, olha o comportamento da água aqui, olha o comportamento da água aqui, olha o comportamento da água nesses vasos dentro das bandejas que muitos de vocês estão produzindo as mudas. A água aqui está tão abundante que ela chega a vir de baixo para cima na medida em que seca a parte de cima extraída pelas raízes, né? Então as plantas, essa plantinha aqui, nessa condição de produção de mudas, se eu colocar ela nessa condição aqui, babau, não tem como ela se desenvolver para produzir uma muda para um negócio, para uma planta, para um presente, para um jardim, não importa, né? Então a água está aqui, mas em profundidades muito grandes aqui, e em profundidades muito pequenininhas aqui, e aqui também não é em profundidades grandes, porque tem uma rocha embaixo dela, mas é armazenada. Você sabe que as bromélias armazenam água nesses tanques, e esta água aqui vai servir de nutrientes disponíveis aqui também, vão ser absorvidos pelas folhas. Então, as folhas absorvem água, sim. Na base, na bainha das folhas de bromélias, absorvem água e nutrientes também. É dessa forma que se faz a adubação do abacaxi, aliás, né? Colocando os nutrientes na água ou então direto nas folhas dela. Alguma pergunta até aqui? Professor, eu tenho uma dúvida. Ali nas bandejas que estão suspensas na água, desses amores perfeitos, se eu faço isso com qualquer tipo de planta, não corre o risco de, qualquer tipo de planta que eu digo flores, não corre o risco delas se afogarem, sabe? Tipo, o solo, ele vai, qual é a palavra? Tipo, fica muito cheio de água, sabe? Sim, encharcado, né? Isso, encharcar, é. Ó, então na bandeja, olha que boa essa pergunta. A bandeja boia na água, né? Então nunca vai ter água excesso. Agora esse aqui é um vaso. E o vaso, vocês viram na aula passada que tem que ser um substrato um pouco mais pesado, né? Sendo mais pesado, ele não vai boiar. E se ele não boia, mais água vai entrar dentro dele. Então, olha o que você vai ter que fazer aqui. Por que esse vaso está aqui desse amor perfeito? É porque a lâmina de água aqui, a gente controlava lá para não passar de 1 centímetro, 1,5 centímetros de água. Então, a água era absorvida por capilaridade. A água entrava no vaso de baixo para cima. Entra, né? De baixo para cima. Se eu colocar muita água aqui, realmente ele vai afogar. Vamos usar esse termo, ou seja, a água vai expulsar o ar de dentro desse vaso. Logo, a planta não tem mais ar. É por isso que ela se afoga, né? Porque não tem mais oxigênio aqui. Então, esses copinhos que eu estou montando o trabalhinho lá embaixo, e até o final dessa aula vou mostrar para vocês, eles são a prova cabal de que os substratos têm velocidades diferentes de suprimento de água. Infelizmente, essa aula não está sendo ao vivo, né? Aliás, está sendo ao vivo, mas não vocês presentes lá no experimento, para vocês observarem. Cada substrato tem uma velocidade de transporte de água dentro dele. Aquela esponja deu a dica para vocês. Agora a água está vindo de baixo para cima nos meus copinhos lá embaixo. E a velocidade com que uma partícula fina, como a argila, carrega a água para cima é muito grande. Ou seja, tu tens razão, esses vasos, se tiver uma
lâmina de água maior que 1 centímetro, 1,5 centímetros, vai faltar oxigênio aqui dentro porque a água vai saturar. Saturar se os poros forem muito pequenininhos, muito argiloso esse substrato. Se for um substrato leve, pode ser mais pesado que esses da bandeja, mas se for leve, bem aerado, poros grandes, o poro grande não consegue levar a água para cima tão eficientemente quanto um poro pequeno. Lembra daquele conceito de tensão superficial da água? Essa tensão superficial faz com que a água suba, né? Vá subindo pelo substrato. Se o poro for muito grande, a água não vai subir. Tá bom? Por enquanto? Entendi. A altura da lâmina d'água, ela muda em relação, digamos, ao tamanho da piscina? Porque eu tenho uma mini rosa nesses vasinhos de plástico normal, e ela tá dentro de um pote, eu tô fazendo por capilaridade, e daí eu não sabia o quanto de água pôr, eu coloco tipo um tanto que eu acho que não vai saturar aquele substrato. Ó, cuidado com as águas, aliás, com os vasos dentro de potes. A gente, só se for um pote transparente, tu consegue ver se tem bastante água ou pouca água. Há poucos dias aqui em casa veio um jardineiro e ele me disse, eu achei que não tinha água dentro dele e botei, enchi de água. Os vasinhos estavam dentro de um cachepô, de um pote maior, né? E aí a gente não via e estava saturado de água, cheio de água. As plantas começaram a regredir e a gente foi ver, eles estavam dentro de um vaso absolutamente cheio de água. Bem respondendo a tua pergunta. Então, a lâmina de água tem que ser o suficiente. Eu acho que o mais interessante seria você botar água em cima, botar no vaso. Quando começar a pingar essa água no seu vaso, suas plantinhas, você bota ele dentro do cachepô, do potezinho maior, bota talvez uma lâmina de água nos 2 centímetros no fundo e deixa. Mais adiante você vai ver se saturou ou não. Porque como eu não sei qual substrato tu está usando, se é muito poroso ou menos poroso, tu vai ter que calcular no olho isso, porque realmente tu corre o risco de fazer como o meu jardineiro fez com alguns vasos aqui, matá-los. Sim, o meu substrato é bem poroso, o que eu tô colocando de água sempre seca o pote, sabe? Mas daí nunca molha a superfície do solo. Mas o pote sempre seca. Não tem problema não molhar a superfície, sabe por quê? Quando a gente bota sementes para germinar, aonde que tem a semente tem que estar molhado, ou seja, na superfície onde está a semente tem que estar molhado, para absorver água. Mas o sistema radicular da planta, logo em seguida, inclusive antes de emergir a planta, o sistema radicular já está estabelecendo-se. Então, essa tua planta está pegando água lá no fundo do vaso. Mesmo que a parte de cima esteja seca, a parte lá de baixo, se tu bota água no fundo, ela sobe por capilaridade. Claro que tu não bota suficiente para ela molhar até a superfície, né? Então, tu espera um pouquinho no intervalo e aí tu vai ver os meus copinhos. Vou ver se o vídeo, se ele consegue, o YouTube consegue processá-lo, porque eu tentei mostrar aqui, mas não funcionou. Vou tentar ver se funciona no intervalo, porque ele é muito grande. Então, tu vai ver a superfície do copinho e que pena que a gente não está ao vivo lá embaixo olhando, porque a velocidade com que o substrato argiloso traz a água para cima é muito grande, molha a superfície rapidamente, enquanto que em outros ela demora para chegar lá em cima. Ficou muito confuso ou deu para dar uma clareada? Não, entendi perfeitamente, professor. Obrigado. Já me tirou bastante dúvida e medo de matar minha rosinha. Tá bom, tá legal. E as propriedades químicas? Vocês lembram daquele vaso gigante que tinha uma palmeira dentro dele? Aquela quantidade de substrato não deve e não pode ser responsabilizada por fornecer nutrientes para aquela planta a vida inteira dela, né? Então, eu não posso responsabilizar o substrato para a tua mini rosa, para tuas bandejas, para o experimento que vocês estão conduzindo. Sim, deve ter lá dentro todos os nutrientes para a vida da planta, porque é bem curta a vida da planta dentro dessas bandejas de vocês, né? Só que um vaso daquele, a planta pode ficar 5 anos, 8 anos, sei lá. Um bonsai daqueles que eu não sei se eu já mostrei para vocês, os bonsais. Vai aparecer, se não mostrei, vai aparecer nesses slides.
eles não podem capturar todos os nutrientes daquele substrato. Então, eu preciso ter certeza que o meu substrato tem um bom pH, que é mais difícil mexer no pH, que ele não tem excesso de sais, né? Porque a água que vocês vão colocar nas suas plantas é que vai ser responsável por levar adubo, entre aspas aqui, né? Levar nutrientes para a planta. Porque aquele substrato, se tu colocar excesso de sais, aí sim vai matar a planta, porque excesso de sal retira água de dentro da raiz por osmose, da mesma forma que quando você salga uma carne, o sal retira água de dentro das células daquela carne, né? Também excesso de sais no substrato, excesso de adubo, vamos chamá-lo assim, de maneira grosseira, vai extrair água de dentro das células das raízes e vai matar as suas raízes. Então, olha só, utilizando obrigatoriamente adubações complementares. Ó, tem adubação de base, mas se a planta ficar muito tempo, tem que botar complementos de nutrientes. Bom? Eu vou indo. Se tiver dúvida, vocês me chamem, tá? Como eu não estou vendo o chat, eu não consigo enxergar nada. Então, ó, vamos vamos dar uma olhadinha nessa tabelinha aqui, ó. Está publicado no livro da professora Atelene, que está lá na referência bibliográfica do plano de ensino de vocês. Está na biblioteca, obviamente, vocês não conseguem chegar na biblioteca. Mas esses autores fizeram essa tabelinha para plantas ornamentais, que certamente vocês conhecem algumas delas, e eles fizeram a seguinte tabela. Ó. Planta sensível, tolerante, exigente. E níveis de salinidade muito baixos, elas são sensíveis. Mesmo baixas, elas são sensíveis. Então, elas são sensíveis e precisa classificá-las como baixa tolerância. Um outro é de média tolerância. E um outro alto exige bastante nutrientes. Então, ela tolera até erros nossos em colocar mais nutrientes do que se deve. Numa das aulas, eu vou preparar com vocês um canteiro, para umas plantas num canteiro, a gente vai ver quanto de nutrientes a gente coloca num canteiro. Mas num canteiro, num vaso é um pouco diferente, né? Então, olha só o que eles colocaram aqui, ó. Avencas, todo mundo conhece. Boca de leão, talvez todo mundo conheça. Camélia, eu acho que vocês conhecem todos. Bromélia e orquídea, todos conhecem. Então, todas essas plantas aqui, ó, eu não posso chegar e dizer, vou preparar um substrato aqui, vou botar um copinho de adubo desse granulado mesmo, vou misturar com 2 litros de esterco e vou botar um pouquinho de terra vermelha e vou preparar 2 vasinhos. Se eu for plantar venca, boca de leão, camélia, bromélia e orquídea, já pode encomendar o caixão para botar as mudinhas dentro, que elas vão morrer por excesso de sais. Excesso de sais, que são os componentes dos, entre aspas, adubos que vocês estão colocando, né? Agora, eu já erraria menos se eu estivesse trabalhando com alamanda. Todo mundo sabe o que é alamanda, né? Aquela flor amarela grande. Begônias, das mais variadas. Gerberas, aquela flor de corte, ou flor de canteiros. Os gladiolos, que são aquela palma de Santa Rita. As rosas, tem um colega de vocês que já falou o exemplo das mini rosas. A zinha, talvez alguns de vocês vão produzir a zinha. O copo de leite. E grande exigência, a hortênsia, o crisântemo. Todo mundo conhece o crisântemo, né? Que é uma florzinha muito usada agora, daqui um mês de novembro, em homenagem aos mortos. O gerânio, a hortência. Aliás, vou fazer um parênteses aqui. Quem que me diz... Hortência? Hortência está escrito errado na tabela dos caras, eu acho. Quem sabe por que às vezes a hortência tem flor azul e às vezes ela tem flor cor-de-rosa? Alguém saberia me dizer? Todo mundo conhece a hortência? Quem viajou para o Gramado, Canela, né? Tem um monte de hortência na beira da estrada. A hortência tem uma grande resposta ao pH do solo para a cor
das suas flores. Então pense que talvez não seja só a hortênsia, né? Talvez outras plantas também tenham essa mesma reação. Se o pH for muito ácido, como é o que acontece lá em Gramado, Canela, tem bastante matéria orgânica, logo tem ácidos úmicos, logo o pH é mais baixo. E aí a flor é azul. A flor é azul não é só porque o pH é mais baixo, mas é que fica muito alumínio livre. E esse alumínio é que entra numa composição de um pigmento que tem uma cor azul. E quando não existe muito alumínio livre, a cor da hortênsia fica rosa, cor de rosa. Então, aqui só para ilustrar um exemplo de quanto a questão química, né, característica química de um substrato pode nos surpreender, tanto matando nossas plantas, quanto nos surpreender mudando as cores, como, por exemplo, no caso da hortênsia. Bom, então a CTC a gente já falou rapidamente, né? A capacidade de troca de cátions de um solo, vocês estão acostumados a ver isso, quem já fez física do solo, química do solo, né? Então já sabe o que é a capacidade de troca de cátions que um substrato tem. Só que numa bandejinha daquelas pequenininhas lá, imaginem vocês que logo em seguida a planta já anula essa capacidade desse substrato, diferentemente de um solo, né, de um canteiro, de um grande jardim, em que o solo está lá com aquela característica dele, com capacidade de trocar íons com a planta e mesmo trocar íons com aquela água rica em nutrientes que vocês vão fazer a fertirrigação, né? Então, sempre procurem ver no saco do substrato que vocês vão comprar ou uma análise do substrato que vocês vão preparar. Eu estou falando isso com vocês como profissionais de agronomia, um dia responsáveis por uma fábrica de substrato, por exemplo, ou por uma empresa, ou mesmo vocês produzindo flores em larga escala, vocês têm que olhar a capacidade de troca de cátions desse substrato. Né? Eu estou passando rapidinho aqui porque, como não tem figura nenhuma nesses slides, eles podem levar vocês embora da minha aula. Então, alguns componentes da matéria orgânica, por exemplo, são nefastos, né? As fitotoxinas, tem várias toxinas na matéria orgânica. Imagine que vocês pegam aqui uma casca de pinos não processada, não decomposta ou não bem lavada, eu posso ter toxinas na resina dessas cascas que podem matar minha planta. Né? Então, olha aqui, ó, olha, por exemplo, serragens, né? Tem algumas madeiras que têm substâncias que são tóxicas para as raízes. Acho que já falei para vocês que as acículas de pinos, onde tem uma lavoura de pinos, embaixo desse pinos não cresce nada, porque tem inúmeras fitotoxinas. Então, cuidado lá não acrescentar qualquer material orgânico sem primeiro dar uma olhadinha. Né? Por exemplo, tanino. O tanino presente nas cascas, o tanino é um composto fenólico muito frequente nas cascas, tão frequente que no Rio Grande do Sul tem muitos curtumes de couro que extraem o tanino para curtir o couro das cascas das acácias e depois vende esse material para substrato. É muito bom como substrato, ainda bem que eles extraem o tanino, ele passa a ser não tóxico. Então, especialmente aqui quando a semente está germinando, que ela é muito jovem, que ela é muito frágil, a plântula, né, frágil, aí acaba tendo problemas se o meu substrato é muito cheio desses problemas biológicos aí. Nessa bandeja aqui, eu estou usando um substrato à base de turfa. Tem turfa como base aqui. Turfa é uma matéria orgânica extraída da natureza. Aqui em Araranguá tem turfeiras gigantes.
E essa turfa precisa ser corrigida, porque ela tem um pH baixíssimo. E eu então preciso corrigir o pH, porque senão o meu pH muito baixo não permite a liberação de nutrientes para a planta. Então tem que corrigir esse pH da turfa, mas eu queria mostrar para vocês aqui uma plantinha muito usada como forração em ambientes mais sombreados, de jardins, né? Mais sombreados, e é uma bandeja de 128 mudas aqui, ó. 128 mudas de uma boa uniformidade produzido com turfa. Então a turfa, obviamente, é aqui uma empresa que vende a turfa, tem como fertilizante, tem propaganda dela até na internet, se vocês quiserem, e eu posso produzir, então, mudas de alta qualidade num substrato corrigido, então, com propriedades físicas, químicas e biológicas. Vou produzir aqui, nesse caso aqui, uma plantinha propagada por estacas, enraizamento de estacas, não é nem de sementes, né? Então, imagine vocês, uma estaquinha jovem como essa, enraizando no substrato excessivamente rico em nutrientes, ela pode matar o seu sistema radicular e ela não consegue se desenvolver. Então, eu vou encher minha cuia de chimarrão aqui, vocês não estão vendo, mas eu vou encher minha cuia de chimarrão para molhar um pouquinho meu bico. Alguém tem alguma pergunta enquanto eu tomo um gole de chimarrão? Não? Então, passando adiante. Olha só que inúmeros materiais vocês podem montar os seus substratos. Naqueles copinhos que eu estou hidratando lá embaixo, eu tenho alguns desses aí. E aí vocês vão ver as características de molhabilidade de alguns deles. Lá tem turfa, tem areia, tem argila, tem algumas cascas de pinos, tem a casca de arroz carbonizada, tem a casca de arroz não carbonizada. Aí vocês vão ver daqui um pouquinho, tá? A turfa. Eu posso usar esses substratos sozinhos? Sozinho, professor, é difícil. Ele sozinho, se eu chegar lá embaixo, lá na turfeira, arrancar da natureza, uma turfa, botar dentro de uma bandeja, querer produzir muda, me ferrei. Eu tenho que pegar essa turfa, deixar secar, corrigir pH, corrigir grânulos muito grandes ou muito pequenos, porque lá na natureza não tem a granulometria que eu quero para a embalagem que eu quero, tá? A areia vai me drenar muito rapidamente. A areia não vai me fornecer nutrientes. A areia é boa para eu dar uma aerada no meu substrato. Posso até misturá-la com turfa, né? Da mesma forma, a argila. Argila por argila, subsolo. Você sabe que o subsolo é pobre em nutrientes, pobre em matéria orgânica. A argila tem poros muito pequenos. E esses poros pequenos podem acabar impedindo a água de ir embora, né? E aí eu tenho uma bandeja, encharcamento e morte por asfixia, falta de oxigênio. Bom, roncou meu chimarrão. As cascas. A grande maioria dos substratos mais baratos que tem por aí hoje no mercado, e bons, hein? São bons. Estou dizendo que é mais barato e ruim. São feitos muitos deles a partir de cascas. Casca de pinos processada, né? Lavada, compostada, dado o tempo suficiente para ela perder aquelas resinas e outros compostos que nós vimos anteriormente, taninos, etc. Casca de eucalipto, imagina todo eucalipto que se processa para tirar, para fazer celulose, por exemplo, restam grandes volumes de resíduos de casca. Bagaço de cana, gente, olha que coisa maravilhosa. Torta de mamona, todo óleo de mamona, vocês lembram do biodiesel, vocês lembram das aplicações do óleo de mamona? Sobra a torta, mamona é um grão, né, uma semente prensada, extrai a torta, como torta de soja, por exemplo, e usa a torta de mamona. Excelente material,
tem em torno de 5% de nitrogênio e tantos outros nutrientes, agrega nutrientes e agrega material orgânico também. A casca de arroz carbonizada é a mágica da pintura do subsolo para transformar terra, entre aspas, em terra preta, entre aspas, também, porque aquele slide primeiro dessa apresentação que mostrava uma montanha, um caminhão de substrato, era pintado com casca de arroz carbonizada, porque ela é escura, né? Excelente material, tá? Excelente material para enraizamento de estacas, excelente material para mistura com cascas, com turfa. Então, ela entra, hoje ela está entrando em quase todos os substratos comerciais que vocês encontram por aí, porque ela fornece muito espaço vazio, muitos poros grandes, demora para se decompor, as bactérias e fungos não atacam o carvão. A vermiculita, todo mundo conhece a vermiculita? Quem não conheceu ainda a vermiculita, nós temos lá, vocês encontram em lojas de material de construção. Se chegar numa loja grande, não naquela da esquina, talvez não tenha, mas numa loja grande, vou usar o exemplo de alguns nomes comerciais que tem aqui em Floripa, e certamente na cidade, quem está longe consegue. Vermiculita é vendido como isolante térmico, mas ela tem uma grande capacidade de guardar água. Ela guarda água, você pode sair de férias uma semana só, e ela guarda água nas suas partículas. Ela tem partículas com poros muito grandes, ela esconde a água ali e a planta consegue ir lá e roubar a planta, aliás, roubar a água que ela guarda. Esfagno. Vocês já ouviram essa palavra? Essa palavra gira na cabeça e nas aulas e nas conversas e nas leituras de qualquer estudante de agronomia, e muitas vezes a gente nem tem ideia do que significa isso, de onde vem isso. E o esfagno é muito semelhante à turfa, tanto é que alguns países chamam de turfa de esfagno. Quando eu estive no Canadá, fiquei 1 ano lá no Jardim Botânico, eu fui visitar uma grande turfeira, que no Brasil não tem, então eu fui lá visitar uma grande turfeira de esfagno. E é uns 8 metros de profundidade, de material orgânico decomposto, há milhares de anos ele está ali, e ele só não se decompõe da mesma forma que a turfa não se decompõe, porque ele está sempre úmido, encharcado, e não tem oxigênio para as bactérias decomporem, né? E fungos e bactérias se decomporem no esfagno. Excelente material, e o substrato mais caro vendido no mercado hoje, e tem um nome comercial Carolina, por exemplo, ele é feito de esfagno importado, perlita, cadê a perlita? Não está aqui ainda. A perlita, que é importada também, e um pouquinho de casca de arroz, que aí é nacional, né? Um saco desses, de 40 litros, custa em torno de 30, 32 reais. Mas dá para 12 bandejas de 128 mudas. Olha que maravilha. Esse aqui eu queria chamar um pouco de atenção de vocês, que muitas e muitas e muitas toneladas de lixo urbano maravilhoso são colocadas no lixão e não deveriam ser compostadas e colocadas em canteiros da cidade para tornar a cidade mais bonita e também produzir mais mudas e distribuir até de graça. A prefeitura deveria distribuir para a população que queira melhorar o seu jardim, né? O verme composto é o composto das minhocas, né? É o esterco das minhocas, e ele é um excelente material, só que tem algumas desvantagens do ponto de vista físico. Então, eu peguei humus de minhoca e botei só o humus de minhoca. É um pouquinho diferente do verme composto. O verme composto é só o cocô das minhocas, né? Qual a desvantagem do verme composto? Quem poderia me dizer? Quem usar verme composto para fazer as suas mudas, não sei se foi nessa aula que a gente viu isso, nessa turma ou numa outra turma, mas o verme composto sozinho ele é muito fino, ele consegue segurar muita água.
ora ele está em excesso de água, então não tem poros para guardar o ar, ora ele pode estar muito seco, e aí também a planta vai ter dificuldade. O solo mineral, ó, solo mineral é aquele subsolo vermelho que eu falei para vocês, que eles pintam ele de preto com a casca de arroz carbonizada. Essa casca aqui pinta esse solo vermelho. Ele pode ser interessante? Pode. Daqui a pouquinho vocês vão ver uns slides, se ainda dá tempo, de ver que nesses vasos, e especialmente nesses saquinhos plásticos pretos, cheios de terra preta, terra, vou botar entre aspas, terra, para a produção de mudas pode ser mudas grandes, assim, para jardins, para praças, para parque, tem muito solo mineral, sim. Por quê? Porque ele ajuda a segurar a água. Como a embalagem é mais alta, né, um saquinho desse tipo, saquinho de leite, tipo caixinha de leite, dá para botar um pouco de solo mineral junto, sim, porque vocês lembram lá, né? Solo mineral composto de argila ou silt, e eles ajudam a segurar a água. Eu queria fazer uma perguntinha para vocês agora. Sozinho, o solo mineral daria conta? Não daria. O verme composto daria conta? Não daria. Nenhum deles aqui sozinho daria conta. Então eu vou misturar um pouquinho de um com um pouquinho de outro. Talvez eu vou usar só 3 materiais no meu substrato, porque eu não vou estar correndo atrás de 38 tipos de material, não. Vou pegar 1/3 de areia, 1/3 de argila e 1/3 de verme composto. Para que tu vai usar esse substrato? Para fazer mudinhas em bandejas de 200 células. Pode tirar o cavalinho da chuva. Vai ficar excessivamente encharcado pela argila e pelo verme composto. Ah, professor, então tá. Então eu vou usar para fazer mudas em caixinha de leite. Ah, tá. Já é tolerável. Aí já dá para botar. Ah, eu vou usar num vaso de 5 litros, tipo um garrafão de vinho, assim. É possível que dê também, tá? Porque vai ter bastante argila, bastante verme composto para segurar essa água. Mas embalagens pequenininhas de bandejas não dá, porque vai ser excessivo encharcamento disso. Ó, tem empresas que já descobriram que vocês... Alguém quer fazer uma pergunta? Quer abrir o microfone? Ah, não, desculpa, professor, eu apertei aqui sem querer. Tá legal. Então, olha só, tem empresas que vendem substratos bem específicos, ó. Substrato para cactáceas. Essa foto eu tirei lá no Canadá. Eles vendem, você fala, quero para cactos. Ah, legal, para cactos não... Certamente substrato para cactos não tem subsolo, não tem argila, não tem verme composto, vai ser um substrato rico em espaço vazio, como, por exemplo, propiciado por esse material aqui. Não sei se a minha mãozinha, vocês conseguem vê-la, girando por aí, mas tem pedras, tem pedra moída, tem argila expandida, mas certamente não tem argila comum. Olha só, essa empresa vende também substrato para plantas carnívoras. Uau! Eu posso botar uma planta carnívora dentro de um vaso de vidro, por exemplo, e eu não posso ter argila dentro desse meu substrato. A planta carnívora não vai tolerar isso, né? Então aqui tem alguns materiais, como a perlita. Talvez o slide é muito pequenininho, não dá para ver detalhes, mas acho que vai ter um de perlita mais adiante um pouquinho. Esse bonsai aqui, essa foto eu tirei lá em Washington. Quando eu estava no Canadá, a gente visitava jardins botânicos do mundo inteiro, no hemisfério norte, na América do Norte, do mundo inteiro, da América do Norte. Essa foto eu tirei em Washington, no Arboretum de Washington. É uma planta que tem 105 anos de idade, um bonsaizinho, um bonsaizão, na verdade, né? Mas olha o tamanho do vasinho comparado com o tamanho de uma pessoa. A pessoa está lá embaixo, está em cima de uma mesa. Vocês acham que eu posso responsabilizar alguém para montar um substrato que aguente 105 anos dentro desse vaso?
Não posso, né? Não posso, pode ser o doutor honoris causa da agronomia, que ele não vai conseguir dar conta disso. Então, quem tem que fornecer água para essa minha plantinha maravilhosa de 105 anos é a água que eu coloco aqui dentro. Cada vez que eu tenho que botar água aqui, eu tenho que ver, não é toda vez, né? Quem trabalha com bonsai sabe que não é toda vez que eu boto nutrientes, nem toda hora que eu boto água. Aqui, olha só, uma buganvília. Essa buganvília tem 75, 76 anos. Isso aqui é minha esposa, que é arquiteta paisagista, professora aqui da Federal de Santa Catarina, da arquitetura, estava comigo lá nessa viagem, e a gente foi visitar, então, os bonsais, o setor de bonsais. E olha só, um vasinho desse tamanho não pode ser responsabilizado, o que ele tem de substrato aqui dentro não pode ser responsabilizado para ficar 76 anos nutrindo essa planta. Quem leva água para ela? Você, né? O bicho homem. Quem que leva os nutrientes? A água leva os nutrientes por fértil irrigação. Tá bom? Então, a água e a irrigação andam juntos aqui e você já conhece o nome que se dá para isso, é fértil irrigação, né? Aqui, lá. Essa foto é de uma empresa, de um garden center, lá em Washington também, que vendem, olha só, num garden center, olha a quantidade, não sei se eu estou conseguindo mostrar tudo para vocês, olha a quantidade de diferentes cores que tem nos sacos que eles vendem como substratos. Ah, tu quer comprar um aditivo para o teu canteiro para melhorar um condicionador de solo. É o nome mais comum que vocês veem nas embalagens por aí. Tem. Ah, eu quero para vasos para produzir mudas de roseira. Tem. Ah, mas o meu vasinho é pequenininho, ó. Eu vou produzir violetas africanas ou plantas menores. Tem. Ah, não, mas o meu vaso vai ser pendurado aqui, ó. Ele não pode ser um substrato muito pesado. Tem. Então, olha só. Diferentes tamanhos de embalagem, diferentes condições de cultivo exigem diferentes substratos. Aqui no Brasil, tu vai no agropecuário, o cara nem sabe direito o que é substrato, ele nem sabe qual é a exigência da planta. Ele foi contratado ali para vender. Então ele vai querer te enrolar, ele vai dizer assim, ó, eu vendo muito bem esse aqui, leva o verdinho, a cor dele é bem bonita. E, na verdade, o verdinho pode ter uma condição favorável para crescimento de roseira, mas não tem nada a ver com a produção de violeta africana em potezinhos pequenos, né? Então, a gente tem que ter essa ideia na cabeça de que o substrato, a embalagem e a espécie que eu quero produzir andam juntos, mas o tamanho da embalagem e a qualidade do substrato são mais importantes do que, inclusive, a espécie que eu quero produzir ali dentro. Não estou negando que um cactus tem que ter exigências, e tem exigências diferentes do que rosas. Tá bom? Isso aqui em Baltimore, uma outra cidade não muito longe de Washington. Olha só quantos vasinhos eles têm com plantas espalhadas pela cidade. Ó. Umas penduradas nos postes. Olha só isso aqui. As petúnias penduradas nos postes. Olha a barba de bode aqui, ó. Barba de velho, que é uma bromélia. Para quem não sabia, barba de velho é uma bromélia. E bromélia, você sabe, não pode ter substrato encharcado para ela. Barba de bode vive em cima de uma árvore. Por que eu agora vou botar ela num substrato encharcado? Então fica a pergunta aqui, ó. Qual substrato atende uma condição da planta ficar pendurada num poste aqui? Ah, professor, vou botar um substrato bem fino para reter bastante água. Pode ser até, né? Só que aí eu tenho que trocar o poste. O poste pode cair de tão pesado que fica meu vaso. Ah, tá. Então tem que ter um substrato mais leve. Mas esse substrato mais leve, a água vai querer ir embora muito fácil pelo buraquinho do vaso lá embaixo, né? Então, olha só que legal.
esse slide mostra para a gente que a gente vai produzir vasos para pendurar na cidade, é diferente para produzir vasos que vão ser colocados na calçada da cidade. Certamente o substrato daqui é diferente do substrato de lá. Então, a pergunta sempre cabe na cabeça da gente. Qual substrato atende à condição que eu quero nesse momento, nessa semana, hoje? O que eu vou produzir hoje? Violeta africana. Ah, tá. Então, a produção de vasos lá para o setor de violeta africana vai ser diferente se eu vou produzir as minhas suculentas, os meus cactos, né? Certamente. Estou indo mais rapidinho, porque um pouco a gente faz um intervalinho aqui, tá? Quem sabe que planta é essa aqui, ó? Quem poderia me dizer? E essa aqui? Verde, claro. E essa aqui? Eu não sei se a foto tá tão bem clara para vocês aí, mas eu queria mostrar para vocês, ó, petúnia, isso aqui é petúnia, ó, petúnia, não sei se está para aparecer, que aparece, petúnia, é a mesma daqui, mas isso aqui é batata doce. Batata doce, batata doce e batata doce aqui. Credo, batata doce com planta ornamental, que vergonha, que nojo. Não. Batata doce, essa aqui, batata doce, especialmente desenvolvida, melhorada geneticamente, selecionada na seleção de batatas lá para a produção de batata raiz. Daqui a pouco aparecem cores bem diferentes de batatas. Por que não usá-las como ornamento? Então, eu queria mostrar para vocês uma plantinha brasileira, petúnia, isso aqui lá em Washington também. Petúnia brasileira enfeitando o mundo todo. Batata doce americana aqui enfeitando também o mundo todo, né? Mas mais do que isso, eu queria chamar a atenção desse vasinho. Olha que bonitinho. É um grande vaso de madeira, de tábuas. Obviamente, na parte interna dele tem alguma coisa impermeável para não apodrecer a madeira. Mas é um vasinho, vasão, na verdade, né? Grande. Né? Nenhuma pergunta? Vocês têm certeza que vocês não foram embora, vocês não foram dormir de novo? Olha que eu vou botar minha câmerazinha para espiar vocês. Aqui está a perlita, ó, que eu queria mostrar para vocês antes. A perlita é uma pipoca. É como se fosse uma pipoca. É uma rocha extraída de alguns países, tem, no Brasil não tem. A Grécia tem, a Turquia tem, ó, os Estados Unidos tem, a Argentina tem. Eles escavam essa rocha, moem como se fosse uma areia fina, né? E jogam ela para dentro de um forno de alta temperatura, soprada para dentro de um tubo de alta temperatura, 1200 graus mais ou menos, e a mesma coisa que a pipoquinha estoura no forno de micro-ondas de vocês, ou lá na panelinha, quem faz pipoca tradicional, esta argila, esse grãozinho de areia, desculpe, explode ao entrar em contato com alta temperatura. Explode significa que aquela pipoca que vocês estão comendo tem o mesmo peso, a mesma massa, do que aquele grãozinho de pipoca que vocês colocaram na panela para fazer pipoca, não é? Só que ela é muito maior. 10, 12, 20 vezes maior do que aquele grãozinho. Se ela é maior e tem a mesma massa, logo ele tem uma densidade menor. Tem buraquinhos aqui dentro, tem espaços vazios, tem oxigênio entrando aqui. Tá legal? Então, a perlita é muito cara, dá para usar em várias espécies, mas pensem bem assim, ó. Eu não vou produzir uns pés de alface com perlita dentro. Ah, mas eu tenho aqui umas suculentas maravilhosas e eu vou pagar 50 pila um saco aí de 50 litros e eu vou comprar um saco desse. Porque vale a pena para mim, a planta que eu tenho é bem cara, eu vou vender bem caro, então vai pagar meu substrato. E qual é a vantagem desse substrato? Aqui tem um site que vocês podem buscar mais informação. Ó. Porque eu consigo
aumentar muito a aeração do meu substrato. Eu consigo ter espaços vazios para a água se esconder ali dentro e a planta ir lá e pegar essa água que está escondida ali dentro, né? Desses pequenos poros aí. Essa é uma outra viagem maravilhosa que eu fiz lá para o leste da Europa. E esse é um viveiro lá na Bulgária, na capital da Bulgária, em Sofia, de uma empresa de alemães. Os alemães, assim como toda a Europa, foi lá para o leste e comprou terra barato, logo depois da derrubada do Muro de Berlim, e eles montaram os viveiros deles lá na Bulgária, mão de obra barato, terra barato, e levam para a Alemanha de caminhão ou de trem as mudas deles. Então, olha, gente, olha a uniformidade dessas mudas aqui. Então, essa empresa tem contrato para entregar mudas em Paris, em Londres, em Berlim, em qualquer lugar. E ela não pode dizer assim, ô Zé Mané, eu vou te mandar uma ajudinha aí. Não, não é assim. Eu te vendo 5.000 mudas dessa planta aqui, ou dessa, ou dessa, ou dessa, ou dessa aqui. E essa muda tem a qualidade X. Ah, é? Tem qualidade X? Tem, pode comprovar. Então, eu não posso brincar com o meu substrato. Não posso brincar com o manejo da água. Aqui os aspersores, ó, penduradinho, muito legal o jeito deles fazer a irrigação aqui vem por cima. Mas vocês estão vendo tudo preto no chão aqui? Pintaram de preto o chão? Não. É uma tela preta que impede a germinação de sementes, ou melhor, as sementes que porventura estejam aqui por baixo, não conseguem passar para cima. E os homens, bicho-homem, ao circular por aqui, não cria lama também. Porque é uma tela, quase como se fosse essa tela de cobrir estufas, mas é bem densa, bem dura, quase como se fosse uma lona. Bom, olha só. Esse aqui é um trabalho talvez muito semelhante ao que alguns de vocês podem fazer. E daqui a um pouquinho, se o meu vídeo já processou lá no YouTube, depois do intervalo, a gente pode ver os copinhos. Aqui 2 substratos, ó, ela pegou predominantemente essa colega de vocês. Não dá para sentar no chão aqui para fazer substrato não, tá? Mas ela fez isso. Até eu esperar, vou tirar uma foto. Pode tirar, professor, eu gosto de sentar no chão. Então tá bom. Aqui é casca de arroz carbonizada, você pode ver que ela é bem preta, bem escura. Boa drenagem, grandes espaços vazios, não necessariamente rico em nutrientes, então nunca vai. Isso aqui é azaleia, enraizamento de azaleias, tá? Não necessariamente vai matar as raízes jovens que surgirem daqui. E aí, o que ela optou para fazer? Ela dividiu o experimento dela na metade. Aqui ela usou 50% de casca de arroz e 50% de terra vermelha, de barro vermelho, de subsolo, na verdade, né? Que é rico em argila. Ela ia testar, então, a influência da porosidade criada pela casca de arroz com a menor porosidade forçada pela argila nesses copinhos aqui. Então, é bem interessante o trabalhinho dela. Lá no final, ela apresentou o relatório para a gente. Gente, então eu vou sair da tela cheia aqui e vou propor para vocês que vocês façam as perguntas que vocês têm para fazer, tá? Agora eu já estou de olho no chat, agora eu já consigo enxergar, tá? E alguém já me perguntou um tempinho atrás, professor, condicionador de solo e substrato é a mesma coisa? Um substrato X, porque na verdade o conceito de substrato a gente tem que reportar lá na aula passada. Substrato pode ser qualquer coisa que a gente coloque dentro de um vaso para a planta se desenvolver dentro desse local. Então, um condicionador de solo, se eu pegar esse condicionador de solo e botar dentro de um vaso, eu vou chamar meu condicionador de solo de substrato. Esse condicionador de solo é vendido com esse nome, assim, condicionador de solo, escrito lá na embalagem do vendedor, porque ele vai condicionar alguma coisa. Ele vai levar mais porosidade no solo, no canteiro, no vaso que eu estou preparando, ou ele pode levar bastante nutrientes misturados naquele material, pode ser cascas, pode ser turfa e assim por diante.
Ele pode levar bastante porosidade, então depende do que ele vai levar, né? Mas ele normalmente é vendido como condicionador para solos e ele pode ser colocado dentro de um vaso e produzir uma planta, por que não? Tá? No chat não aparece mais ninguém. Alguém gostaria de usar o microfone para fazer alguma pergunta, tirar uma dúvida dessa primeira parte? Na verdade, professor, sobre o teste de enraizamento, como é que se fazia, no caso assim, só para ver se a muda grudou, não grudou na terra, vamos dizer assim, ou era o que um teste puxando para ver se ficava firme, como é que garantia que a raiz estava bem estabilizada ali, ou pela morte da mortalidade dele? Nesse experimento aqui? Sim. Ok, então, normalmente a gente coloca, quando faz enraizamento de estacas, coloca estacas na nebulização, né? Na névoa, para garantir que a estaca não perca água, que a parte aérea não perca água antes de enraizar, porque se ela tiver enraizada, ela vai suprir de água, se ela não tiver raiz, ela vai morrer mesmo. Então, não dá para enxergar nesse tipo de substrato se ela enraizou. Mas numa bandeja, pense numa bandeja de isopor, você pode olhar por baixo da bandeja, como foi aquela foto que eu mostrei. Eu segurando uma bandeja, você pode olhar por baixo da bandeja, as raízes saindo por ali. Então já enraizou, já está na hora de eu tirar desse ambiente. Nessa condição do copinho é mais complicado. Uma observação importante, que às vezes vocês andam por aí, tem uma vara de eucalipto cortada no eucalipto e ela está brotando. Ela está brotando porque tem gemas que estão se desenvolvendo, não necessariamente enraizou, né? Então, realmente aqui no copinho é mais difícil de ver se enraizou. Se tu for puxar, de repente tem uma jovem raiz e aí tu acaba quebrando essa jovem raiz. Então, melhor não puxar, deixar num ambiente úmido assim, de atmosfera úmida, até que ela se desenvolva suas raízes. Mais alguma perguntinha? Professor, eu tenho uma dúvida sobre o substrato que eu tenho aqui. Não sei se tu pode sanar, na real, porque é um pacote de 110 litros grande, e no pacote diz só que é rico em NPK e não diz o que contém. Porém, eu usei ele nas minhas bandejas e visivelmente ele tem fibra de coco, mas o resto eu não consigo identificar. E quando eu ponho água, a água leva um tempinho para infiltrar, sabe? Tipo, tem vezes que ela infiltra rápido e tem vezes que parece que tem uma película em cima e a água vai, tipo, infiltrando muito lentamente. Tu sabe me dizer o que é? Que legal, Alex. Essa pergunta é bem legal para a gente elucidar várias coisas. Ó. A primeira dela é que esse saco tem 110 litros, tem que ser um substrato muito leve, senão teria que chamar um guincho para carregar ele, né? Então, se ele é muito leve, ele tem muitos espaços vazios, o que é ótimo para um substrato para bandejas. Excelente para um substrato de bandeja. Pode ser fibra de coco. A fibra de coco é bem leve, bastante rica em poros grandes e é muito boa para produzir mudas em bandejas. Excelente. Por que é que a água... Agora uma pergunta para todos os colegas aí, ó. A Amanda, o Carlos, a Carolina, fiquem todo mundo de olho aí. Vamos ver se vocês forem chamados a ajudar o Alex aí. Vocês lembram, talvez, do professor D'Agostini, para quem já fez hidráulica, já fez física do solo, para quem já fez outras disciplinas? A água é polar ou apolar? É orgânico ou inorgânica a água? Polar e orgânica? Hã? Ela é polar e orgânica? Ela está dizendo que é inorgânica. Então, vocês vão responder por vocês mesmos. Ó. Quando eu pego água e coloco ela num substrato rico em matéria orgânica, isso acontece com a turfa também, assim, da mesma forma que você está observando com o teu substrato, a água não quer entrar no substrato. A água rejeita, ou melhor ainda, aquele material rejeita a água, não gosta, não quer saber da água e repulsa, ele recusa. Por que será? Porque eles são de polaridade diferente. Ah, mas daqui um pouquinho, quando fica úmido,
esse teu substrato ficar úmido, aí sim, aí tu pode botar água em cima que ela entra sem problema nenhum. Mas num primeiro momento, quando tu tira do saco e coloca na tua bandeja e quer irrigar, quando é rica em ácidos úmicos, quando é rica em matéria orgânica, esse elemento inorgânico que tu coloca, ele não vai se dar bem. Então eles se repulsam entre si por ter forças opostas aí, né? Isso acontece com vários materiais. Por isso, inclusive, que a legislação é falha e a gente está lutando há 20 anos para que a legislação seja melhor do que isso, só que as grandes empresas pressionam seus deputados para não votar essa lei. Então, a gente conseguiu, a gente que eu quero dizer, porque eu participo de um grupo nacional aí com outros professores de outras universidades, para que pelo menos as empresas que vendem substrato escrevam nos sacos de substrato, e eu acho que o Alex falou bem, né? O saco de substrato que ele comprou não está escrito nada. Quanto tem de nitrogênio ali dentro? Quanto tem de fósforo? Quanto tem de potássio? Já quando a empresa vai vender um saco de adubo, como sendo adubo, ela é obrigada por lei escrever no saco quanto tem de nitrogênio, quanto tem de fósforo, quanto tem de potássio. O que significa isso? Que um agricultor qualquer vai pegar, comprar um saco de um adubo 5, 20 e 10, ele sabe que tem 5% de nitrogênio, 20% de fósforo e 10% de potássio. Mas o Alex falou que no saco de substrato que ele comprou só está escrito rico em nitrogênio, fósforo e potássio. Isso não é dado nenhum, isso não significa nada, né? Imagina um médico receitando um remédio e ele não sabe o que tem ali dentro. É rico em bactericida. Rico para matar ou é rico só porque é rico? O que é rico? Não é nada. Termo rico. Exatamente. E, professor, tem como arrumar esse lance aí da polaridade para a água descer, ou, tipo, isso vai prejudicar minhas sementes e minhas plantas? Porque eu estou fazendo aquele experimento lá, né, com 2 espécies que eu te disse, bandeja e estufa. Tá. E aí, tipo, enfim... eu acho que o arrumar para você, então vamos reportar um pouquinho. Por que esse substrato tem 110 litros e pesa pouco? É porque ele não tem água dentro dele, facilita o transporte, facilita o armazenamento, facilita o manuseio todo, né? Agora, a legislação também obriga os substratos que são à base de cascas e etc. a ter uma certa percentagem de umidade já de fábrica. Então, ele sai da fábrica já com uma certa umidade. Então, o que você pode fazer, Alex? É dar uma umedecida nesse teu substrato antes de botar nas bandejas. Mistura ele, umedece ele um pouquinho, mistura com um pouquinho de água, um pouquinho, né? Pulveriza a água em cima e dá uma misturada nele para ele ficar úmido. Não é encharcado, é úmido, só úmido. E a irrigação que você vai fazer por aspersão, se você fizer por subirrigação de baixo para cima, não vai prejudicar o desenvolvimento do teu experimento. Eu acho que é difícil eu te dizer isso por a distância, sem ir lá e botar o dedão dentro da embalagem, sem verificar se a tua embalagem mantém uma certa quantidade de água ali. Um pouquinho complicado. Entendi, obrigado. Pelo menos fisicamente você comprou um excelente substrato. Sem eu ver, sem eu enxergar o que tem dentro dele, mas certamente tu me dizendo que tem 110 quilos, eu fico bem feliz. Sim, é um ótimo. Tu não seria capaz de carregar os 110 quilos. Né, sim, tipo, ele é bem leve, e até agora também, aliás, pessoal, aproveitando, como a gente vai fazer os vídeos e tudo lá, porque meu experimento já tá andando, já tenho alguns resultados, não sei onde pôr os vídeos, já fiz o vídeo da Rosa também, daí aquele grupo do WhatsApp lá tá meio confuso, acho que para todo mundo, né, sobre aonde vai os vídeos, é por foto, como é que vai para fazer as coisas do substrato, etc, tipo, um geralzão de tudo, assim. Tá, eu vou, então, depois do intervalo, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser isso, tá? A gente resolve todas essas pendências conforme no WhatsApp de ontem à noite. Disse, amanhã na aula a gente resolve tudo isso. Tá bom? Vamos fazer um intervalinho então. Vocês vão tomar um café, eu vou tomar um chimarrão.